uma das coisas que a gente vê é a sua movimentação feita na cidade. Você uma hora está numa obra, outra hora está num lugar, falando de ações, falando de movimentando, às vezes cobrando do executivo, às vezes com o secretário, às vezes com o prefeito. Isso já é um jogo combinado ou tu já trouxe isso como né, prerrogativa do seu mandato? O jogo combinado é resolver o problema e ajudar as pessoas. Eu trabalho todo dia nas ruas, o senhor me acompanha, quem puder me acompanhar na rede social é sempre uma honra. Meu Instagram ali, todos os dias eu coloco alguma coisa, porque eu acho que é importante essa comunicação entre político e população. E assim, a gente faz até... Ontem, por exemplo, eu fui no Bombeiro de Oficinas e é uma obra que está avançando e eu estou muito contente com aquilo. E aí já está sendo feita as estruturas para fazer um segundo andar ali. Então, já para quem passa de fora, já consegue visualizar a obra em andamento. Então, a gente, enquanto político, é corresponder e mostrar para as pessoas o que está acontecendo. E tem várias obras acontecendo nesse momento. Nessa semana, o prefeito também lançou um pacote de obras. E a gente, quando cobra, a gente, quando tenta resolver, a gente sempre busca um caminho institucional e conversa com o prefeito, só que as pessoas, a quantidade de mensagens que eu mando para o prefeito, para Tubarão Saneamento, que eu converso todo dia cobrando uma obra melhor, que eu converso com a AGR, que eu converso com a Secretaria de Infraestrutura, isso às vezes não vai para as pessoas acham que a gente não está cobrando. Então às vezes eu coloco na rede social para as pessoas verem que está sendo cobrado aquilo e que a gente já está sendo feita essa conversa com as autoridades para conseguir resolver a situação. Bom, uma das coisas que a gente também observa é que nessas cobranças que você faz, até o prefeito ontem lançou nas redes sociais um vídeo falando sobre a questão do lixo, né? Dizendo que tem um contrato do lixo e que vai cobrar severamente, né, o cumprimento, e ele até apontando em alguns locais o lixo que não tinha sido recolhido, né? E eu vi numa outra oportunidade você também falando sobre o assunto, né? Isso é uma coisa que precisa ser resolvida de vez, né? Para poder solucionar o problema, porque lá no final quem passa a dificuldade é o munícipe, né? E sobre esse ponto da cobrança aí do lixo, qual é a tua opinião aí? Ô Zé, eu acho que a gente tem que começar a pensar a longo prazo. E a justificativa da empresa é a falta de mão de obra. A prefeitura está pagando rigorosamente dia, a população paga a taxa do lixo. Esse mês eu paguei ainda a minha parcela da taxa do lixo. A minha é R$ 40 por mês que eu pago. Só que a população, o mercado, e eu digo mercado não só a RAC, mas as empresas que a gente tem hoje no Brasil, elas estão com dificuldades na mão de obra. E isso é nítido. Não é dificuldade no salário, porque se tiver um salário um pouquinho mais atrativo, vai ter mão de obra. Ô Zé, mas daí o salário vai de acordo com o mercado. Hoje a gente tem uma tributação muito alta nas empresas, a gente tem hoje um dinheiro que não vale muita coisa. E tem que ter uma razoabilidade entre salário, entre emprego, entre empresa. E é isso aí quem organiza isso é o mercado. Então, se o mercado entender que é pouco dinheiro que tem que ser pago, então o mercado tem que se regular. A gente, enquanto político, acho que a gente tem que começar a pensar em políticas públicas e atualizações para incentivar o mercado a trabalhar. Até buscando modelos de outros locais, por exemplo, tem países que a coleta do lixo ela é automática. Tem um cidadão que dirige o caminhão e cada quarteirão, cada região de bairro tem uma lixeira que acumula o lixo da região toda. Esse caminhão, o cara só vai lá, automaticamente ele encaixa o caminhão no latão e recolhe o lixo. Aí só trabalha uma pessoa. O dinheiro que se pagaria para os outros dois, eles podem compensar nesse motorista, valorizando ele a receber um valor maior e gerando mais rapidez na coleta do lixo. Ou também criar pontos de coleta pela cidade, as pessoas colocarem tudo num local só e a empresa já passa lá e recolher. A gente precisa pensar em alguma solução a longo prazo para isso, porque o problema está surgindo agora, mas a falta de mão de obra ela vai ser cada vez mais escassa. A gente está tendo a população cada vez vivendo mais, menos pessoas nascendo, então a gente precisa achar soluções para isso. Assim como se achou soluções para a parte do mercado mobilístico, entre outras ações, a gente precisa para a questão do lixo também achar uma solução, ou achar um ponto local para a cidade colocar, a empresa vai lá e recolhe tudo no mesmo local, ou colocar essas lixeiras inteligentes. Precisamos encontrar um caminho para resolver esse problema. Bom, a gente sabe que o senhor colocou aí para a longo prazo, tem que ser a médio prazo, porque a curto prazo não dá, porque depende de processo, mas deveria ser feito um investimento. Por exemplo, tem lá em Chapecó, né, o ex-prefeito João Rodrigues fez o lixo subterrâneo, a coleta
né? E isso é um fator que ajuda em muito, né? Porque ele não fica o lixo aparente, ele fica melhor acondicionado, não tem cachorro, não tem catador, porque o lixo só entra e a retirada é por container, por equipamento. E isso é um investimento a médio e longo prazo, tem que ser feito, porque deixar para longo prazo, não estão falando em 4, 5 anos, é longo prazo. Falando aí de coisa de um ano e meio para médio prazo. Tem que achar uma solução, né? Se o edital foi feito e baseado só na mão de obra, não tem lá uma projeção de investimento, tem que ser feito, porque nós não podemos deixar, né, o problema aí, e o prefeito ali com toda a razão, que tem que cobrar da empresa, vocês vereadores com toda a razão que fiscalizam essa atitude, mas tem que ter uma solução. E aí fica incapaz, né? Fica incapaz. Um fica cobrando do outro e vira um ciclo ali de cobrança e a coisa não anda, né? Então precisa achar. Se tem investimento para ser feito, eu acho que aí está a grande oportunidade, né, de se fazer o investimento. Mas vamos trazer aqui um projeto seu, que foi feito recentemente, né? E eu tenho aqui sempre dito que o bom projeto na Câmara de Vereadores, a gente tem que trazer à baila, né? E eu, que sou da área, conheço muito bem as dificuldades, né, do aproveitamento, né, que é feito do serviço no município. E tem aqui uma regularidade urbanística ambiental em loteamento já aprovado, regulamentado, né, e aqueles que também vão ser executados, simplificar o procedimento administrativo por licenciamento, né, ambiental, porque, como diz lá no projeto, se o senhor tem lá um loteamento já licenciado, por que tu vai ter que dar entrada para tirar licenciamento? É por conta de mais uma taxa que tem que pagar, mas o problema, de repente, para o pessoal não é só a taxa, é o tempo, porque às vezes 30 dias, 40 dias, 50 dias dentro de um início de obra dificulta, tem um custo muito alto para quem vai executar. Esse projeto soma positivamente? Zé, esse projeto é um projeto que surgiu de uma necessidade de rapidez no serviço público. Eu sou corretor de imóveis e sempre ouvi essa reclamação. E aí, esse ano, muitas pessoas acabam me procurando, reclamando: João, aquele protocolo está atrasado, dá uma cobrada e tal. E a Celesc exige esse laudo de APP do município, porque a Celesc também ela quer fugir dessa responsabilidade de ligar energia num local que não poderia. Então começou a ser exigido aos municípios que os municípios criem esses laudos de APP. É claro que o mundo ideal seria o quê? Agora que a gente tem um estudo socioambiental pronto, o município talvez consiga já preparar um mapa com áreas definidas e a Celesc vai lá, olha do mapa onde pode e onde não pode ligar energia e já faz a autorização. Mas enquanto o município não conseguiu ainda fazer isso, até porque a gente já aprovou o estudo socioambiental esse ano, a gente está tentando achar soluções para o médio prazo. Como tu disse, a gente não pode pensar só a longo prazo, mas tem que pensar no médio prazo. Então o médio prazo é o quê? Onde o cidadão comprar um terreno dentro de uma área que já está com a liberação, já está com o licenciamento ambiental pronto, que ele consiga pegar o laudo dessa área e ir lá na Celesc pedir a ligação da energia. Outro problema que a gente também tem é a validade dessas certidões. Então a ideia seria o quê? Aumentar o prazo de validade dessas certidões, até porque quando o cidadão comprar um terreno, aí imaginamos que não seja numa área de loteamento novo, mas seja lá em oficinas. Então não tem um laudo da área toda, mas então o cidadão, quando vai na prefeitura pegar aquele laudo da APP, para dizer que não está numa APP o terreno dele, que aquele laudo possa valer por mais tempo e que ele não precise de forma recorrente estar indo na prefeitura fazer isso. Essa aí foi uma ideia que a gente teve junto com o secretário André, que nos falou dessa demanda. Corretores de imóveis me procuraram e falaram sobre esse problema. E a gente acredita que, embora seja um valor pequeno, R$24, mas é uma taxa, não deixa de ser uma cobrança em cima do cidadão. E o que mais demora é o prazo, né, Zé? Como tu comentou, o prazo é o que a gente vai conseguir resolver, que é esses 15, 30 dias que o cara espera para poder fazer a ligação da energia e que acaba gerando incômodo. Então, o cara é o corretor que vende, o cidadão que compra, a empresa que constrói, e a ideia é facilitar a vida deles. Bom, um outro projeto aqui, que é o projeto de lei 108, né, que ele revoga a lei 1417 de 1989 sobre a declaração de utilidade pública às instituições. Isso é importante,
porque a alteração feita, e aí se o senhor pudesse explicar para nós o que foi alterado e o que pode beneficiar, né, as instituições? Ô Zé, isso aí foi outra situação, porque assim, ó, a gente, enquanto vereador, tá lá para resolver problema. Então, quando o cidadão tem um problema, ele nos procura e vê se a gente consegue achar uma solução. Todos esses projetos de lei que a gente tem apresentado são de situações que vêm do dia a dia do cidadão e eles nos procuram. O título de utilidade pública é onde a associação pode estar indo atrás de recursos na Secretaria de Assistência Social, do PIE, do FIA, de várias outras formas de captação de recursos através de projetos. Então a associação ela tem que fazer um projeto, estruturar ele e buscar recursos para para poder tocar esse projeto. Então a gente tinha uma dificuldade que era o quê? Isso continua nessa atualização. Tinha que ter 12 meses de atividade, 12 meses de existência, a associação. Isso continuou. Porém, tinha que ter 12 meses de movimentação financeira comprovada dentro da associação. Porém, como a associação não recebia recurso, não tinha dinheiro, eles acabavam não movimentando, porque teria que pagar um contador, teria que gerar um custo. E aí essa parte sempre gerava um problema para receber o título. A gente buscou lá em Floripa na Lei de Utilidade Pública do Estado, e a Lei do Estado não exige esses 12 meses de movimentação financeira, apenas os 12 meses de existência. Então o que a gente fez? A gente alterou essa situação na lei, e aí tivemos que revogar a anterior, onde a partir do momento que se recebe a utilidade pública, ele começa a comprovar a movimentação financeira. E a regra é a mesma, tem que ter comprovação das reuniões, comprovações da ata, tem que ter transparência, a fiscalização vai continuar sendo igual. O cidadão ele é obrigado a ter esses 12 meses de existência para poder pedir o título, mas foi tirada só essa questão desses 12 meses de movimentação financeira. E o que a gente já percebeu que teve um aumento bem significativo dos pedidos de utilidade pública. Então isso é algo legal, porque são associações do município que recebem, captam recursos e ficam aqui no município e que fazem a diferença na sociedade. Escolinha de futebol, escolinha de basquete, questões voltadas à parte da cultura, da arte. Então isso é algo que afeta bastante as pessoas e que a gente também conseguiu achar uma solução e fortalecer aqueles que querem trabalhar com isso no nosso município. Bom, o outro projeto aqui também que eu achei interessantíssimo aqui é o projeto de lei 83/2026, que dispõe sobre as condições para a parada breve destinada a embarque e desembarque de passageiros de veículos de transporte individual remunerado. Aí os Ubers, né, táxi, enfim, que às vezes precisam dentro da cidade fazer uma parada para a descida, né, de um usuário, e por conta disso às vezes é multado, né, porque não parou em lugar indevido. E essa movimentação que foi feita através da lei, isso também ajuda na questão do ordenamento do nosso trânsito, porque o nosso trânsito no centro da cidade é complicado, e se tu ter que botar gente a circular para não soltar o passageiro e deixar circulando pela cidade, é mais um carro. Eu acho que essa movimentação aqui de legislação, que também foi apresentada pelo senhor, isso vai contribuir também com os usuários e principalmente com, né, os transportadores aí, né, particulares, né, individuais aí da nossa cidade, é isso? Zé, isso aí também foi uma demanda que surgiu ali na região de oficinas, tem a policlínica, e ali é um dos pontos que mais estava sendo aplicada multas nesses motoristas de aplicativo. Ali em frente a Cássio Relojoaria, nas lojas ali tem um ponto de ônibus, e na frente tinha uma vaga de 15 minutos, porém sempre ali alguém deixava o carro ali nesses 15 minutos e acaba prejudicando aquele motorista aplicativo. Então fui procurado por eles para a gente tentar achar uma solução para aquele momento. Claro que agora a solução seria colocar uma placa de embarque e desembarque. Porém, tem vários outros pontos do município também que tem esse problema de locais que são carga e descarga, ponto de ônibus, e até a prefeitura colocar uma placa lá, a gente precisa achar uma solução a médio prazo. Então a nossa lei autoriza esse embarque e desembarque nessas áreas onde são pontos de ônibus, embarque e desembarque, faixas amarelas, até porque é uma vaga que está ali parada, ociosa, não tem ônibus a cada 10 minutos, não tem um embarque, uma carga e descarga a cada 10 minutos. Então, quando a vaga estiver ali ociosa, parada, ele possa fazer o embarque e desembarque. Até teve um motorista de táxi que me procurou e disse que já houve uma época onde era permitido isso. Aí eu acho que era um acordo
para fazer isso acontecer, as pessoas poderem fazer esse embarque e desembarque nesses locais. Então é algo que vai, acredito que ajudar bastante aqueles que querem trabalhar. A gente entende que os motores de aplicativo hoje já têm um lucro bem reduzido pelo custo que é a gasolina, as estradas que precisam melhorar, o custo do carro. Então a gente, quanto mais poder ajudar e tirar encargos sobre esses motores de aplicativo, eu acho que é melhor. E também para o cidadão, né? Que também o cidadão hoje ele quer descer na frente do local que ele vai ficar. Então tu imagina só tu chegar enfermo ali na policlínica e não poder parar na frente porque o motorista de aplicativo tem medo de levar multa. Então a gente fez esse projeto de lei justamente para isso, ajudar tanto o passageiro quanto o motorista a produzirem no nosso município. Bom, eu observei aqui pelo seu perfil aqui dentro da Câmara de Vereadores, o senhor tem vários serviços feitos na função do vereador, que é propor legislação, que é fiscalizar, enfim. Mas tem aqui da cobrança que é feita via requerimento, a tribuna da Câmara. 146 requerimentos. Isso é bastante, né? Porque a gente observa que além de ter aqui os requerimentos, o senhor também tem uma participação, como eu falei, andando pela cidade, junto com secretários, junto com diretores de obras da cidade, o prefeito, e que você vai em loco para fazer as cobranças, né? É importante essas cobranças ou você já faz só para deixar registrado? É importante, Zé, para deixar registrado e mostrar para as pessoas que está sendo cobrado. Porque hoje a gente, por exemplo, tu bota um vídeo na rede social, esse vídeo dá 10 mil visualizações, mas tem outras 90 mil pessoas ainda de Tubarão que não viram o teu vídeo e não viram tu trabalhando. Então a gente precisa sempre oficializar o que está sendo feito, o que está sendo trabalhado, para as pessoas verem que realmente se faz algo. Essa semana, por exemplo, deu a situação do lixo. Eu fiz um requerimento, mas também fiz uma explanação na minha rede social, porque é importante isso, as pessoas verem, entenderem que está sendo cobrado, que está sendo trabalhado, até porque quando não se fala do problema daquela pessoa, a pessoa acha que não está se resolvendo. Então é isso que a gente tenta fazer, Zé. Bom, na última sessão o senhor teve também a participação, né? Só para a gente fechar aqui a entrevista, você teve aí a participação com requerimento também. O senhor fez uma moção, moção de cumprimentos ao Asilo dos Velhinhos de Tubarão, pelo reconhecimento do trabalho social desenvolvido com cuidado, né, da população idosa. É um reconhecimento, o senhor esteve lá visitando ou o senhor recebeu alguém lá na Câmara, enfim? Ô Zé, essa moção foi para 3 voluntários que fazem um trabalho ali no Asilo dos Velhinhos. E eu fiz direcionado para o Cláudio e para esses outros dois voluntários que vão todos os finais de semana lá no asilo, e a gente fez essa moção em reconhecimento a esse trabalho voluntário deles que é realizado no Abrigo dos Velhinhos aqui do nosso município. Bom. E esse pessoal também, a exemplo deles, tem outros, né? Outros voluntários. A vereadora Paula é uma das voluntárias que vai a vereadora terças. Paula já se acompanha há muitos anos ali, ela fala corte de cabelo, barba, essas coisas, né? Faz o trabalho de higienização dos velhinhos. Tem que cuidar, né? Porque um dia eu tô perto da porta dos velhinhos, tu também vai chegar lá também. Não pensa que tu tá novinho aí, vai ficar novinho o resto da vida. Vai capengar daqui a pouco, vai andar com bengalinha e precisa, que a né? gente chegue lá, né, Zé? Que a gente chegue lá. Que a gente chegue lá. Com o seu Raul Zabotti, né? Eu conheci, o velhinho era ativo. Andava na cidade toda aí, cobrando, era rápido, era ligeiro. Tu perto dele é fichinha, porque ele andava mais do que tu. Hoje tu tem o carro para deslocar, tem a rede social para falar. Ele ia Antigamente tinha que chegar em todos os lugares sem conseguir. E tem outra, chegar nos lugares e se marcar a sua presença e a comunidade ficar sabendo que tu passou por lá. Hoje tu tem uma facilidade, ergue um aparelho de telefone, tu tem uma gleba de pessoas que estão te acompanhando o que tu estás fazendo. Hoje facilitou muito, né, para quem faz. É verdade. Faz política, mas também se tornou muito agressivo. Por exemplo, nós tivemos lá no José Boatê a represa, no qual o governador, muito infeliz, numa entrevista que ele estava dando, fez 2 respostas que não soou muito bem. Então, para quem sabe usar a ferramenta é importante, para quem não sabe usar a ferramenta, ela se torna agressiva contra a pessoa, porque, como diz o sujeito, o cara tem 3 oportunidades. É a palavra dita, a oportunidade dada e a flecha lançada. Então, são 3 coisas que não tem volta. Né? E a palavra dita, ela não tem volta. Principalmente quando ela fica registrada. Né?
Isso é importante, a gente trazer isso como experiência para a vida, né? Agora, 9 horas e 3 minutos, já passamos 3 minutos, agora tu tá avançando o meu tempo, João, porque da outra vez tu eu cheguei chegou atrasado. Cedo hoje e ainda tô atrasando o programa agora. Porque tem informações, a gente traz e o ouvinte, né, a nossa audiência gosta de estar por dentro do que acontece na cidade, que acontece na região, no estado, no mundo, enfim. Mas é através dessas informações que a gente deixa, né, a nossa audiência aí bem, como eu falei, bem atualizada. Agora 9 horas e 4 minutos, seguidinha, o Almir Rogério vem com a 3ª edição lá dos estúdios de Maruí, falando da região dos lagos. Sim, ele vai ficar das 9 até as 10 da manhã, trazer aqui um pouquinho. Almir, tu passa um pouquinho lá depois das 10 também para a gente compensar e para você trazer a boa informação, né, dos municípios aí da região. Nós não podemos esquecer, Almir, no esporte, tu falar aí da rodada da Série B do Campeonato Catarinense, que os jogos do Tubarão e do Hercílio, e também, né, nas 2 séries aí do Campeonato Catarinense, temos 2 catarinenses aí que estão liderando, né, nas 2 séries do campeonato também. Informação boa para trazer para todos. E nós vamos rodar também o Levi, né, o Levi Tancredo com Espaço Tech, já na abertura do programa do Almir Rogério. Então não saia daí que tem muito mais informações e a gente deixa aí os microfones da Rádio Litoral, né, para o João Zabotti para as considerações finais. Zé, muito obrigado pelo espaço aqui na rádio. É importante a gente se comunicar com as pessoas, como eu falei. Na rede social a gente não se comunica com todo mundo, então por isso que é importante andar na rua, vir nos programas de rádio, conversar com o maior número de pessoas possível da nossa população, para poder mostrar o nosso trabalho que está sendo feito. Obrigado pelo espaço e continuamos aqui sempre à disposição. Bom, conversamos aqui com o João Zabotti.